Olá, boa noite, queridos alunos, professores, demais pessoas que acompanham aqui as nossas aulas no Centro de Mídias. Meu nome é Marconi e sou professor de Filosofia aqui do Centro de Mídias de São Paulo. Gente, passou voando, não parece, mas nosso segundo bimestre acabou. E nessa semana nós estamos fazendo aulas de revisão para a gente retomar os conceitos, as habilidades que a gente trabalhou no decorrer destes 2 meses que nós tivemos de aula, certo? Então hoje, 30 de julho, aniversário do Marcos Roberto, um dos nossos câmeras aqui, parabéns Marcos, nós estamos revisando o nosso segundo bimestre, os conteúdos e habilidades que a gente trabalhou. Por isso, não se assustem, vai aparecer na tela de vocês o conteúdo da aula de hoje, as habilidades da aula de hoje. Tem bastante coisa justamente porque é uma revisão de tudo que a gente percorreu no decorrer das nossas aulas. Então, o nosso conteúdo, primeiramente, começou com uma introdução à teoria do indivíduo, e aí nós trabalhamos John Locke, Jeremy Bentham e Stuart Mill, que são representantes, esses 2 últimos, do utilitarismo ético. Depois falamos do tornar-se indivíduo, tanto na visão do Paul Ricoeur quanto do Michel Foucault, e falamos de condutas massificadas. Esses conteúdos estão relacionados a que habilidades? Identificar diferentes concepções de indivíduo, as subjetividades como resultado de construção social e os processos sociais merecedores de crítica, e refletir sobre as perspectivas de pertencimento e responsabilidade por si mesmo e pelas demais pessoas e seres da natureza. Então, dentro desses conteúdos e dessas habilidades, a gente vai perceber essa relação entre o eu e o outro, né? Coloquei o título dessa aula como Outro Eu, não é por causa daquela dupla, não é por causa daquela música. Inclusive, eles têm uma música com a Sandy, né, muito interessante, que nos ajuda a trabalhar esse conceito de liberdade. Se vocês quiserem pesquisar depois na internet, chama Ai de Mim, né, e que trabalha justamente essa ideia da liberdade entre o ser e, ao mesmo tempo, reconhecer a liberdade de um outro ser, que é o outro. Falado disso, essa aula não vai ser conduzida sozinha, porque nós temos aqui a presença brilhante, né? Eu nunca esqueço, num comentário na segunda série do ensino médio, há umas semanas atrás, essa professora é a Drew Barrymore, né? Então, a nossa Drew Barrymore do Centro de Mídias de São Paulo, Maria Fernanda Degano. Ah, Marconi, obrigada! Oi, gente, que prazer estar com vocês. A gente sempre fala que é um prazer, vocês já devem estar cansados de ouvir isso, mas é porque é verdade. A gente gosta muito, muito de estar aqui com vocês estudantes, com vocês professores, que sempre abrilhantam o nosso chat. Então, vamos juntos conversar um pouco sobre filosofia. Hoje tem filosofia no CMSP, então sobe lá a nossa hashtag nas redes sociais e vamos começar então? Aí na tela vai uma perguntinha para vocês, é a primeira pergunta do nosso encontro. E aí diz assim, o que você percebe em si mesmo como único, como algo que apenas existe em você e em ninguém mais? Será que eles precisam de muito? 1 minutinho dá para responder? 1 minutinho tá bom. Então vamos embora, gente. A gente já se encontra. Vamos lá, então, gente. Olha, vocês sabem quais foram as 2 respostas que mais apareceram aqui no chat?
foram, em primeiro lugar, a minha personalidade é algo que existe em mim e que não é igual a de mais ninguém. Aí apareceu também os meus pensamentos, eles são muito únicos, eles são muito próprios, né? E não são naturalmente iguais aos de mais ninguém. Gostaria de destacar aqui uma resposta que vai ganhar aqui o troféu Modéstia. Nossa. Porque o Matheus disse assim que o que ele tem muito presente, que não é igual de mais ninguém, é a beleza. Matheus. A divindade paulista da beleza. Vamos seguindo então, gente. Vem outra pergunta por aí? Outra perguntinha, Fê. Vamos pôr na tela, gente? O que é que agora você percebe em si mesmo assim como algo comum, presente em outras pessoas como você? Então, aqui a gente não está mais falando daquilo que você entende como algo seu, único, mas sim daquilo que outras pessoas também têm, ou seja, uma característica assim em comum. Mais um minutinho, vamos lá? Gente, respostas interessantes que eu recebi aqui. Olha, o que é que disseram que a gente tem assim, que tem como característica comum? Sabe o que apareceu? A preguiça. Disseram... Perdão, gente. Disseram que a preguiça é... Ela achou muito engraçado. Me perdoem, gente. Olha o que vocês fazem. Disseram assim que a preguiça é uma característica comum a todos os seres humanos, sem exceção. Legal. Disseram também sobre a insegurança. Interessante. Então, né? A gente sabe, né, gente, que nem todo mundo é inseguro, nem todo mundo é preguiçoso, ou nem todo mundo sabe ainda o quanto é inseguro e preciso, né? E preguiçoso, melhor dizendo. Temos mais, Fê? Temos uma que eu acredito que subsumiu toda a ideia que aparece no chat, que diz assim: todos somos seres humanos. Muito interessante. Gente, antes da Fê ler mais uma perguntinha pra gente, só queria colocar, não sei se o Matheus percebeu, mas sua beleza foi questionada no chat, Matheus. Então, fique aí à vontade para se defender, né? Vamos lá, Fê, para mais uma perguntinha? Vamos embora, gente. Olha só, pensem um pouquinho antes de responder essa, tá? Na tela. Na sua percepção, você escolheu ser quem você é e por quê? Um minutinho, vamos embora.
Marconi, essa pergunta deu pano para manga, deu, né? viu? Imaginei. Por isso que ela ficou por último. Exatamente. Não é uma pergunta fácil de ser respondida, né? Mas assim, o que eu separei aqui para a gente conversar um pouquinho? A Gé disse que não, ela não escolheu ser quem ela é hoje. Ela diz assim que tratou-se de um processo, que ao longo do tempo ela foi se tornando e foi se transformando em quem ela é hoje, mas que isso não foi fruto assim de uma escolha consciente, né? E um pouco nesta linha, mas o Juan Cláudio diz assim, talvez, mas na verdade ser quem eu sou talvez seja só uma ilusão. Nossa. Né? Então, o Matheus deu um passo além. Os idealistas e os existencialistas. Exatamente. Aí, olha lá, a Gé e o Juan poderiam se degladiar numa arena filosófica. Seria bem interessante, hein, gente? Galera, muito obrigado pela participação de todos vocês, certo? Essas 3 perguntas nos ajudam a gente entender, primeiro, a importância da reflexão filosófica e, ao mesmo tempo, a gente contextualizar o que é que nós estamos refletindo aqui. Vejam bem, no primeiro momento, a pergunta era o que nós temos de único. E achei muito interessante citarem a palavra personalidade, por exemplo, porque a gente sabe que existem muitos psicólogos que fazem tipificação de personalidades. Você tem a personalidade, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas e até porque alguns usam nomenclaturas diferentes, mas você tem o colérico, você tem o sanguíneo, né? Até dentro da questão do esoterismo, da astrologia, a gente tem dentro da questão dos signos, né? A tipificação das personalidades, né? Então, o ariano se comporta de determinada maneira, o aquariano já age de outra maneira, mas é interessante a gente perceber que mesmo pensando na questão da personalidade, não é possível a gente conseguir encaixotar um ser humano numa tipologia, porque ele sempre foge da regra, ele sempre tem uma exceção. Então, ao mesmo tempo que nós temos elementos comuns, como esses padrões psicológicos de personalidade, de pensamento, como alguém colocou também no chat, o que me faz único é o meu pensamento. Mas o meu pensamento é feito pelo quê? Pelas minhas experiências de vida, que são experiências únicas. Eu sempre trazia isso para os meus alunos. Todo mundo é igual, todos nós nos desenvolvemos da mesma maneira. E aí o papai e a mamãe sabem muito bem disso, porque você cria 2 filhos do mesmo jeito e esses 2 filhos agem de uma maneira tão diferente na vida. Né? Carreiras diferentes, personalidades diferentes. E isso mostra que ao mesmo tempo que nós temos elementos que nos tornam únicos, nós temos elementos que nos distinguem. A questão é, esses elementos que nos distinguem e que nos tornam únicos, e que assim formam a nossa identidade, a nossa personalidade, eles são frutos da nossa escolha? Até que ponto essa rédea está na nossa mão para a gente se afirmar e reconhecer o outro? E aí é a partir disso que a gente vai ver algumas visões filosóficas dessa seara, dessa discussão de quem é o indivíduo, quem é o outro, como que eles se constituem, como eles se relacionam. Primeiramente, quero relembrá-los John Locke, né, um dos pensadores que nós trabalhamos aqui, e o John Locke defendia o seguinte: todo ser humano nasce livre, igual e proprietário, ou seja, o ser humano nasce dono. Dono de quê? De si mesmo. E como ele é dono de si mesmo, dono do seu corpo, aquilo que ele trabalha pelo seu corpo para a sua sobrevivência, para a sua existência, também se torna uma extensão do seu corpo e, por isso, também uma propriedade sua. Então vejam bem, de acordo com Locke, nascemos livres e iguais e donos proprietários de nós e daquilo que o nosso corpo trabalha na natureza para nos manter livres. Nesse sentido, a gente tem aqui uma doutrina que defende o indivíduo como um ser totalmente autônomo, um ser que tem liberdade, inclusive para justificar e fundamentar aquilo que é consequência dessa liberdade, distribuída entre os iguais, que é o Estado. E aí, nesse segundo item, a gente pode perceber isso, que por sua liberdade, o indivíduo é a causa da existência do Estado, da forma de governo vigente, das relações sociais que vivencia e de sua própria felicidade ou tristeza. Então, John Locke trazia essa questão. Como nascemos livres e iguais pela natureza e donos de nós mesmos, a responsabilidade é nossa. Esse governo que existe, o modelo de Estado que temos, lembrando dessa diferença entre Estado e governo, que não é a mesma coisa, né? Isso é responsabilidade dos indivíduos. Vejam que não é responsabilidade do indivíduo, não é responsabilidade da Fernanda, não é responsabilidade minha, é responsabilidade de todos
como indivíduos, né? E é importante a gente trabalhar essa perspectiva, porque às vezes quando a gente fala que é responsabilidade de todos, vira responsabilidade de ninguém. Exato. E não é disso que nós estamos falando. É responsabilidade de todos os indivíduos. Então, eu como indivíduo tenho uma responsabilidade, né, naquilo que acontece na sociedade e na minha vida. Tanto é que a gente viu nesse pequeno trecho que eu adaptei para vocês, o John Locke trazendo essa ideia. O Estado, o governo, as relações que eu construo, a minha felicidade e a minha tristeza é responsabilidade minha, como indivíduo. Por outro lado, a gente pode ver agora uma nova concepção, melhor, uma outra concepção, que é a concepção do utilitarismo ético. Lembrando, gente, que isso aqui é uma aula de revisão, a gente já visitou esses conceitos, estamos apenas trazendo eles de novo à nossa memória. E o utilitarismo ético vem com uma visão bem diferente, porque eles vão dizer o seguinte: o indivíduo, ele não tem uma liberdade que decorre da natureza. Nós não nascemos naturalmente livres. Na verdade, a liberdade ela é uma consequência do desenvolvimento intelectual, ou seja, da nossa capacidade de pensamento, bem como também da nossa capacidade de fazer escolhas. A liberdade não nos é dada pela natureza. A liberdade ela vem do meu desenvolvimento. E aqui eu quero até repetir uma frase que eu disse na aula do terceiro ano agora há pouco. Quem não se envolve, não se desenvolve. Então, para que eu tenha liberdade, eu preciso me envolver na construção desse meu desenvolvimento intelectual, e da minha capacidade de fazer escolhas. Isso exige uma atitude minha, né? Visando sempre o mundo prático quando se trata da questão do utilitarismo ético. Tanto é que quando a gente associa liberdade ao fazer escolhas, o utilitarismo ético traz também essa noção de que as escolhas que a gente não faz baseados em princípios naturais, em leis universais, e nem mesmo em princípios morais que nos antecedem. Na verdade, essas escolhas elas são baseadas no bem-estar, né? No prazer, na satisfação dos desejos. E aqui a gente vê uma característica muito peculiar do indivíduo de acordo com o utilitarismo. O que é um indivíduo? O que é um eu? É alguém que tem desejo, é alguém que tem vontade e se afirma na realização dos seus desejos. Agora me escapa da memória qual que é o pensador, mas eu acho muito interessante alguns pensadores que trabalham essa ideia do desejo genuíno. Porque às vezes a gente tem desejos que não são nossos, né? Eu costumo falar, eu trabalho com juventude há muitos anos, né? Quantas vezes eu não vi pais querendo fazer os filhos vivenciarem os sonhos que eles como pais não conseguiram vivenciar, né? Vocês estão na segunda série, logo vão para a terceira série, e dependendo da história de família que você tem, a gente sabe que a gente sofre uma certa até coação a uma carreira profissional, né? Eu e a Fernanda, que somos professores de filosofia, a gente sabe do preconceito que existe com a formação filosófica. Chega para o seu pai e fala, vou fazer vestibular para ser professor de filosofia. Dá para contar nos dedos quem vai falar, parabéns para você, meu filho, você fez uma ótima escolha. Né? Mas é porque a gente nasceu na época errada, né, Marconi? Se a gente tivesse nascido na Grécia Antiga, seríamos super valorizados, Verdade. o topo da sociedade. Verdade. A gente nasceu assim, com uns 2.500 anos de diferença. Culpa da né? natureza. A natureza nos colocou no momento errado da história. Falado disso, gente, é interessante a gente trabalhar nessa questão do desejo também, né? Retomando, como eu dizia, a importância do desejo genuíno, que esse desejo que nos individualiza, ele precisa ser pensado. A gente não está falando aqui daquele hedonismo barato, porque existe um hedonismo de verdade, né? Muitas vezes a gente transforma o hedonismo no prazer desenfreado, e não é bem assim, né? Mas é importante a gente entender que esse desejo, ele envolve um pensamento racional, né? Então, peguemos o Jeremy Bentham, por exemplo. Ele vai dizer, olha, os desejos devem ser avaliados. Inclusive, ele tem alguns critérios de avaliação do desejo que eu acho fantástico. Ele vai falar, olha, você precisa ver a duração do que você quer. A sua vontade, o seu desejo, é uma coisa que vai durar bastante? Quantas vezes a gente não vive prazeres momentâneos e dores de cabeça quase que eternas, por conta de uma escolha mal feita, por conta de algo que você quis fazer, né? Então é importante a gente entender isso, avaliar a duração, avaliar a intensidade, avaliar a pureza. O que significa avaliar a pureza? Um desejo é puro quando ele gera outros prazeres, né? E a gente sabe que tem prazeres que geram dores. E é por isso, então, que o prazer deve ser avaliado. Stuart Mill, outro pensador utilitarista, ele ainda trazia mais. Ele falava, olha,
há prazeres superiores e inferiores. E ele trabalhava até essa ideia de que os prazeres da alma, por serem mais duradouros, por não dependerem das condições materiais, eles são superiores aos desejos corporais, que são desejos que dão, que passam, que não saciam. Eu posso ler um livro e me saciar com aquele livro para o resto da minha vida, né? Eu posso comer uma pizza hoje e semana que vem vou estar com vontade de comer pizza de novo, porque o prazer do corpo, ele não se mantém. Lembrando que essa é só uma perspectiva, vocês têm a possibilidade e até o dever, como estudantes de filosofia, de criticar e questionar esse pensamento. Quero trazer para vocês aqui agora uma outra visão, que é a visão do Paul Ricoeur. O Paul Ricoeur, ele vai dizer o seguinte: nós nos tornamos indivíduos quando a gente narra a nossa história. E aqui existe inclusive um link, gente, com as duas primeiras perguntas que eu fiz para vocês, né? O que me torna único e o que me torna mais um. Porque o Paul Ricoeur trabalha essa ideia de que o indivíduo, ele é como uma moeda de dois lados. Ao mesmo tempo que o indivíduo ele é membro de uma sociedade, ele é o representante de uma espécie, ele é um ser independente e autônomo. Há algo em mim que, se um extraterrestre chegasse aqui e conhecesse o Marconi, ele identificaria a espécie humana pelo Marconi. Ainda que eu seja único, há algo em mim que faz parte da característica que a gente entende que a humanidade possui. Mas o alienígena que achasse que todos os seres humanos são iguais a Marconi, incorreria num erro, porque eu também sou um ser único. Isso é até interessante, porque quando a gente vê os filmes, normalmente os filmes mostram como se os alienígenas fossem todos iguais, né? Eles são sempre iguais, pois é. É uma questão muito interessante. Vocês podem ver que nos filmes, nos desenhos, você não consegue identificar, eles são todos iguais, né? Justamente falta nessa percepção aí cinematográfica essa ideia de que cada indivíduo ele é único e que ele se torna representante e ao mesmo tempo um indivíduo pela linguagem. É isso que o Paul Ricoeur coloca. Por isso que eu gostei muito de uma das falas de uma aluna lá atrás, não me recordo o nome, que falou, olha, o que me torna único é meu pensamento, porque o pensamento ele só é possível pela linguagem. Que não tem linguagem não pensa, né? Por isso que o contato humano ele é tão importante. Fica aqui uma dica para vocês, eu sei que a professora de Sociologia já trabalhou esse assunto com vocês, que são as crianças selvagens, por exemplo. Se vocês jogarem na internet, vocês vão ver alguns casos, até tristes, infelizmente, de crianças que não foram humanizadas, porque não tiveram contato com a linguagem, não tiveram contato com outros indivíduos que lhes desse a oportunidade de pensar e, assim, de se humanizar, de ter uma história para contar, de ter uma história de si mesmo, uma versão de si mesmo para apresentar ao mundo. E aí, por fim, quero trazer uma outra visão, antes de tocar a bola para a Fê com mais uma pergunta, que é a visão do Michel Foucault. O Michel Foucault ele vem invertendo tudo isso que a gente veio falando até agora, né? John Locke dizendo que nós somos livres pela natureza, o utilitarismo dizendo que a nossa liberdade decorre do nosso desenvolvimento na busca da realização dos desejos, o Paul Ricoeur dizendo que a nossa individualidade vem da nossa linguagem, ou seja, da história que eu conto de mim para o mundo, da história que eu conto para mim mesmo, né? Para Paul Ricoeur, todo ser humano é um leitor de si mesmo e ao se ler se interpreta. Michel Foucault traz uma outra visão, falando, olha, na sociedade moderna, o que a gente chama de indivíduo é algo fabricado. Da mesma maneira que você vai numa fábrica lá de sabão em pó e vê um monte de caixa de sabão em pó iguaizinhas, o indivíduo ele é produto de uma sociedade que com as suas instituições sociais formatam os indivíduos, gerando aí uma ilusão, e a Fê vai falar disso logo mais para a gente no conceito de indústria cultural, gerando uma ilusão de novidade, uma ilusão de individualidade, quando na verdade o nosso pensamento, o nosso comportamento, ele decorre de uma repetição, de uma produção. E por que isso acontece na visão do Foucault? Porque não é apenas a palavra que nos forma, é também a prática, a ação. Então, ele dá um passo além do que o Paul Ricoeur dizia, né? Ele falava, olha, tudo bem, nós somos moldados pelo nosso discurso, mas o discurso está atrelado a uma prática. E é essa prática que te condiciona. Eu lembro que quando eu dei essa aula para vocês, eu falava, por exemplo, eu dava, melhor dizendo, o exemplo do soldado. Se você começa a incutir no soldado uma prática, um comportamento, com o tempo, essa prática modifica o seu pensamento. Ele entra um cidadão alistado. E sai dali
um soldado, com cabeça de soldado, com pensamento de soldado. Por quê? Porque essa instituição social que eu dei exemplo aqui, a instituição militar, o fez ter cabeça de soldado. E aí você pode colocar isso em diversas outras instituições, o Estado, a religião, a própria família e assim por diante. Fê, vamos pensar um pouquinho? Vamos embora? É contigo. Antes da gente ir para a pergunta, Marconi, Fica à vontade. eu te ouvindo, eu me recordei, o grande Machado de Assis, ele escreveu um conto chamado O Espelho. E no conto O Espelho, não vou dar o spoiler para vocês, eu vou só contar um pouquinho assim do enredo. Ele narra a história de um homem que ele tem uma determinada patente militar e ele vai a uma casa mais ou menos isolada visitar uma parenta assim distante, e lá ele passa por um processo de reflexão a respeito da sua própria identidade, num tal grau que ele não se enxerga mais no espelho. E não vou contar o final porque eu quero que vocês fiquem curiosos para ler. Vocês acham na internet a obra de Machado de Assis, o conto se chama O Espelho, recomendo vivamente. E então tá bom, vamos lá para a nossa pergunta. Na linguagem cotidiana, a responsabilidade é entendida como a capacidade ou a necessidade de assumir as consequências de nossas ações, assim como daqueles pelos quais somos responsáveis. Você se sente responsável por seu jeito de ser e agir? Por quê? Um minutinho a gente já se encontra? Não. Vamos lá, gente. A pergunta que o professor Marconi colocou foi: você se sente responsável por seu jeito de ser e de agir? E por quê? A Giovana Teixeira disse que se sente plenamente responsável porque, afinal de contas, foram as decisões dela que a levaram até onde ela está hoje. Legal. Né? E nessa linha também o Josué, ele diz sim. E ele, na argumentação dele, é bem legal porque ele traz um atributo humano. Então, ele diz assim, sim, porque eu possuo livre arbítrio para agir do jeito que ajo. Muito interessante as respostas. Eu não lembro agora se na segunda série, qual que é o nome mesmo? Este foi o Josué. Josué, mas a gente vai falar de livre-arbítrio. Agora eu não lembro qual que é a série. Espero que seja com vocês e a gente retome, Josué. Temos mais alguma, Fê? Todas vão nessa linha de sim, sou responsável pela forma como ajo. Então vamos para a próxima aí. Vamos embora. A segunda diz assim: você se sente responsável por suas decisões e considera que suas escolhas são genuinamente autônomas? Por quê? Vamos embora, a gente já se encontra.
Interessante perceber a dinâmica que se instalou aqui no chat a partir dessa pergunta, porque o chat se dividiu em duas bandas, né? A primeira que está no coro do sim, eu sou responsável pelas minhas decisões e elas são absolutamente genuínas e autônomas, enquanto que, de outro lado, houve também uma banda aí de pessoas que disse não, as minhas decisões nem sempre são genuínas e autônomas. O Everton, por exemplo, disse, olha, algumas das minhas decisões eu confesso que são influenciadas por outras pessoas. E é muito interessante ver como as diferentes perguntas suscitam diferentes entendimentos, porque a Thalita, ela disse assim, não, as minhas decisões, elas não são autônomas, porque eu ainda sou menor de idade. Interessante essa percepção, porque a Thalita foi mais para um pensamento mais jurídico. É super legal a gente perceber essas diferenças. E aí, então, para a gente caminhar mais um pouquinho na nossa aula, a gente vai relembrar o que a gente já conversou em aulas anteriores a respeito do conceito de indústria cultural. E aí vocês se lembram que esse é um conceito que ele aparece lá no século XX, né, pelas mãos de alguns autores alemães que estabelecem uma vertente de pensamento que a gente chama de Escola de Frankfurt, justamente porque ela aparece com estes pensadores que trabalhavam lá na Universidade de Frankfurt, que são o Adorno e o Horkheimer. E o que é que esses autores estão dizendo? Eles provocam, né, a gente dizendo assim, olha, esse momento aí de modernidade no qual nós vivemos, ele é muito peculiar, ele é muito curioso e ele é, sabe o quê? Ele é enganoso, porque vejam aí na tela. Dizem eles, a indústria cultural, ela tem, assim, uma aparência de diversidade que, na verdade, esconde a repetição de um mesmo elemento. E a repetição de um mesmo elemento, Marconi, a gente pode pensar em vários exemplos. O que me vem na cabeça agora é, assim, a esteira de produção. Sim. Né? Uma fábrica, uma indústria que está ali produzindo mercadorias e aquelas mercadorias, elas são todas milimetricamente iguais. Não há nenhuma diferença entre elas, né? Você se lembra de algum outro exemplo, assim, nesse momento? A gente pode pegar nas questões artísticas, né? Você pega programas, séries de humor, por exemplo, onde você vê diversas séries, Perfeito. Mas o elemento do humor é muito padronizado. Eu lembro que na sua aula você até trazia essa questão das risadas programadas, das piadas prontas, que só mudam os atores. É isso mesmo. E aí, ainda nessa esteira, né, desses autores que estão pensando essa modernidade, essa indústria cultural, essas relações entre indivíduo e cultura, a gente se lembra de uma grande autora alemã chamada Hannah Arendt, e que traz para a gente uma percepção super interessante a respeito do que ela chama de filisteísmo educado. Então, o que a Arendt diz para a gente? Ela fala assim, sabe, essa nossa mania que a gente enfatiza, que fica muito preponderante na modernidade, essa nossa mania de consumir, ela se espraia até as raias da educação, porque então as pessoas começam a imaginar que para serem educadas ou cultas, ou enfim, né, elas podem consumir a educação. Então, as pessoas passam a entender que, olha, assistir um concerto é bom para mim porque isto me tornará mais destacado socialmente, isto me trará mais prestígio em termos sociais e não porque efetivamente eu aprecio esse tipo de música, enfim. E aí eu faço um monte de cursos e eu consumo a educação como uma mercadoria mesmo da indústria cultural. Essa reflexão que a Arendt traz para a gente é magnífica e ela se atualiza cada vez mais, não é, Marconi? Com certeza. E qual que é a nossa ideia aqui, gente, em trazer esse elemento da indústria cultural que está dentro do assunto aí, condutas massificadas, dentro dessa reflexão sobre o indivíduo? Porque é justamente esse mecanismo que funciona na indústria cultural que gera a alienação moral. Né?
Ou seja, além dessa falsa individualidade que a repetição do mesmo, né, gera, eu costumava falar para os meus alunos, quando eu era aquele professor que dava aula em 10 escolas, eu falava, eu sempre tenho numa sala aquele aluno que acha que é único, mas em 10 escolas eu tenho um aluno que é igual àquele. Né? Lógico, a gente acabou de falar que ninguém é igual a ninguém, mas só para a gente perceber como a gente vive muitas vezes essa ilusão, né? E isso é culpa da indústria cultural, quando eu não exerço a reflexão crítica. Isso é muito importante de se colocar, gente. Não quer dizer que agir como os outros, pensar como os outros, me coloca no patamar de um produto da indústria cultural. Não é isso. A grande diferença é a reflexão. E a indústria cultural nos tira isso. É o que a gente fala da indústria do entretenimento barato, que só nos entretém, né? Só nos ocupa a mente, só nos distrai, mas não nos leva a uma reflexão sobre a vida e sobre si mesmos. Isso gera alienação moral. E o que é essa alienação moral? Está aí na tela para vocês. É a ausência de autonomia e consciência da influência que o outro e o mundo têm sobre o meu eu, assim como de que os atos da individualidade, ou seja, aquilo que eu faço, afetam o mundo que nos cerca. E aí como é que eu supero essa alienação moral, essa ausência de autonomia e de consciência? Seja por dando sentido ao mundo, como nos vai dizer o Levinas, o ser humano é um ser que dá sentido ao mundo. Então, quando eu deixo de repetir o sentido da vida que a indústria cultural, que as instituições sociais me impõem, e passo a eu mesmo dar um sentido à vida, eu supero a alienação moral. Bem como quando eu exerço plenamente a minha liberdade, instituindo a melhor forma de agir, como coloca o Sartre. A gente conversou sobre o Sartre de uma maneira mais aprofundada algumas aulas atrás, mas só lembrando que o Sartre traz essa ideia da responsabilidade, quase da liberdade extrema. Né? Ele vai dizer, você pode não ser responsável pelo que fazem com você, mas você é responsável por como você reage ao que fazem de você. Você sempre tem uma escolha. Lógico que isso é questionável. Eu lembro que a gente teve um professor, inclusive, que questionava essa questão, por exemplo, na relação com o vício. Uma pessoa que é viciada, ela necessariamente ela ainda tem um processo de escolha, ela tem essa capacidade de sair daquela condição. Então essa é uma discussão que inclusive nos mostra como que é lindo na filosofia o diálogo com outras áreas, porque você não responde isso só com reflexão filosófica. Né? A gente vai precisar ir da conversa com psicólogos, com neurologistas, com outros campos de conhecimento para nos ajudar a entender como que funciona esse mecanismo de escolha. Gente, eu vou deixar 2 telas para vocês tirarem um print, porque o nosso tempo está acabando. Essa primeira seria uma reflexão que nós faríamos, mas fica como sugestão de atividade para o professor ou aluno desenvolver na sala de aula. E ela diz o seguinte: na linguagem filosófica, a responsabilidade pode ser entendida como a capacidade de antecipar e corrigir o resultado de nossas ações, tomando por base essa antecipação. Essa é uma definição que eu tirei do Dicionário de Filosofia do Nicola Baiano. Nesse sentido, como membro da sociedade, responda. Você se reconhece uma parte responsável pelas demais pessoas e seres da natureza? Você reconhece o seu papel? Né? Agora há pouco a gente deu uma aula para a 3ª série e a gente perguntava qual que era o papel político. E muitos alunos falaram que não estavam exercendo o seu papel político. E agora eu pergunto, você está exercendo, você está reconhecendo a sua responsabilidade na nossa sociedade? Fica com essa resposta, com essa pergunta matutando aí. Um segundo print para você tirar na tela também é uma sugestão de atividade e aprofundamento, onde você pode fazer uma pesquisa conceitual. A Fê trouxe para a gente um pouco aí do filisteísmo educado, mas isso pode ser aprofundado, aprofundar ainda mais o conceito de indústria cultural, bem como fazer uma pesquisa biográfica da Hannah Arendt, que a gente comentou aqui, Max Horkheimer e o Theodor Adorno, que são pensadores da Escola de Frankfurt. E aqui eu deixo a minha avaliação pessoal para me despedir de vocês, para vocês se questionarem. Vocês têm identificado que não há uma única forma de se entender e se construir como indivíduo? Existem outras formas de se ver e se construir a individualidade? Você percebe que a sua subjetividade é também uma construção social e que os processos que participam dessa construção merecem e precisam ser criticados? E por fim, quanto você se dedica a refletir sobre o fato de que você é parte de um mundo social e natural pelo qual você também é responsável? Me despeço de vocês, lembrando que vocês precisam e podem e devem avaliar a nossa aula e toca a bola para a Fê.
Marconi, muito Eu que sempre obrigada pela agradeço. aula, foi excelente. E, pessoal, não deixem de ler o nosso grande Machado de Assis. Por favor. Procurem aí o conto O Espelho, porque vale muito a pena. Uma dica, ele só volta a se ver no espelho quando... Aí vocês vão descobrir. Na próxima aula. Na próxima aula, talvez a gente comente, né? Um beijo para todos e até mais. Não se esqueçam da nossa avaliação, que vai Não aparecer esqueçam na de tela para responder. vocês. QR Code, ou você pode pegar o link.